Muito bem, então aqui é Mosel Rodrigues e eu gostaria que você tirasse um pouco do seu tempo para meditar comigo sobre um tema que é muito importante. Eu vou falar sobre desenvolvimento da vida de estudos, vou falar sobre conhecimento e vou falar sobre ensino. Sobre ensinar. Se você é um professor da escola bíblica dominical, independentemente da classe que seja, se você é um obreiro que ministra estudos, se você é um pastor local, se você é líder de algum departamento, se você, de alguma forma direta ou indireta, está envolvido com o ensino e a pregação. Né? E é claro que talvez você pense assim, eu não estou envolvido, então isso não é para mim. Ora, quando nós falamos para alguém sobre as Escrituras, sobre Cristo, nós estamos pregando, nós estamos ministrando, e nós só ministramos aquilo que nós entendemos acerca do tema que nós estamos falando. Quando pregamos o evangelho que nós pregamos é o evangelho que nós entendemos. Então a verdade que nós transmitimos é a verdade que nós entendemos ser verdade. Então a qualidade daquilo que nós ministramos depende da qualidade daquilo que nós absorvemos, daquilo que nós entendemos. E quando falamos de pessoas que estão com a responsabilidade de ensinar, a gente sabe que só pode ensinar aquele que aprendeu. Porém, é bem verdade que a maioria de nós, no contexto brasileiro, passou por uma fase escolar muito ruim. Nós, de fato, de forma deliberada, fomos privados do desenvolvimento intelectual. A escola brasileira, pelos seus motivos e ideologias, ela é fechada para praticamente todas as coisas que realmente são relevantes quando a gente fala de conhecimento. Pouco se vê de entusiasmo dos nossos professores, pouco se vê de até mesmo interesse dos nossos professores. A escola brasileira ela tem uma capacidade extraordinária de depreciar tudo que é belo, tudo que é profundo, tudo que é excelente. Inclusive, é uma coisa interessante, grande parte dos estudantes, eles são obrigados a ler livros que são considerados livros clássicos da literatura brasileira, só que a forma como isso é feito é tão ruim que, ao invés deles absorver, admirar e apreciar aquilo que eles estão lendo, eles absolutamente têm uma experiência muito ruim. E aí eles saem da escola odiando qualquer tipo de literatura, odiando leituras mais densas, coisas mais exigentes. Por quê? Porque eles foram ensinados assim. Eu tenho um livro aqui que fala sobre a arte de ensinar, Arte de Ensinar, e esse livro aqui tem um acadêmico norte-americano que ele fala exatamente, ele dá esse exemplo, que ele estava lá na classe de grego e eles foram ler um clássico da literatura grega, da filosofia grega, e eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que traduzir do grego para o inglês, E aí ele disse que ele passou todo o semestre debruçado sobre esse texto, na orientação do seu professor, só que quando terminou, eles tinham traduzido apenas algumas páginas e ele praticamente não teve aproveitamento nenhum de todo esse empreendimento. Então ele disse, olha, eu terminei os estudos desta obra conhecendo absolutamente nada dela. Ou seja, a forma como o professor conduziu a coisa foi uma forma extremamente ineficiente, ruim e não produziu nada de bom. Então, olha só, eles passaram o semestre inteiro estudando sobre uma obra de grandíssimo valor, mas a forma como eles abordaram, a forma como eles analisaram, a forma como eles estudaram, foi uma forma muito ruim, de modo que acabou exaurindo toda a beleza da obra. E o aproveitamento e o conhecimento que está ali ficou totalmente ocultado. E é assim o que acontece nas escolas, É assim, as pessoas são obrigadas a ler, E inclusive grande parte da falta do interesse da leitura de muitos brasileiros é por quê? Porque a leitura foi demonizada dentro da classe. A leitura foi tratada de uma forma tão ruim, tão desestimulante, tão negativa, porque a leitura meramente obrigatória e forçada,
não produz bem algum. Então, a despeito deles terem lido obras que são obras excelentes, em que você pode extrair grande quantidade de conhecimento e coisas valiosíssimas para a nossa vida, acabou sendo ofuscada. Por quê? Por causa que a forma como foi feito foi muito ruim. Então, olha só, muitas pessoas que saíram dessa realidade da escola hoje são professores de escola bíblica dominical, são pastores, são obreiros, são líderes de algum departamento. E aí que entra o grande problema. Se nós não conseguirmos vencer as nossas limitações, se nós não conseguirmos identificar essas circunstâncias e superá-las, lidar com elas, nós continuaremos transmitindo de forma muito ineficiente. E é por isso que nós vemos muitas vezes, em alguns contextos, por que não gostam de teologia? Porque as pessoas que falam sobre teologia fazem de uma forma tão ineficaz, tão desestimulante, tão sem qualquer atrativo, que a teologia acaba se tornando aquilo diante dos olhos das pessoas que estão ouvindo. A mesma coisa em relação ao ensino. Em alguns círculos evangélicos, o ensino é tão menosprezado pelos líderes que o público acaba vendo o ensino com maus olhos. Existe uma frase que diz que uma árvore ela só produz frutos segundo a sua espécie. E é mais ou menos assim. Né? Eu costumo dizer que um pastor ruim produz uma igreja ruim. Um pastor que fala mal de teologia produz uma igreja que fala mal de teologia. Um pastor que fala mal do ensino produz uma igreja que fala mal do ensino. Um pastor que não gosta de oração produz uma igreja que não vai gostar de oração. E isso nós vemos. Então, olha só, às vezes não é nem o fato de não gostar, às vezes não é o fato deliberado da pessoa ser contrária, né, e ser uma oposição ao ensino. Mas às vezes a pessoa ela é tão desestimulada à aprendizagem que quando ela ensina, ela transmite essa falta de interesse e de estímulo às pessoas que estão ouvindo o seu ensino. E aí o ensino de algo que é sublime, que é algo que é belo, algo que é profundo, acaba perdendo a sua eficácia. E aquilo que deveria edificar, aquilo que deveria despertar os corações à busca de mais e aprofundamento, de avançar, acaba sendo desinteressante. É por isso que a maioria das pessoas, elas não tem qualquer ímpeto posterior ao culto, no sentido de continuar no aproveitamento, no aprofundamento, né? Praticamente ninguém vem fazer perguntas ao pregador, ao pastor, acerca do que foi ensinado. Praticamente ninguém vem fazer questionamentos, ninguém discute. Quantos dos lares cristãos existe uma conversação sobre o que foi ministrado? Quantos dos nossos ouvintes levam papel e caneta, anotam os versículos, as ideias centrais do que foi falado, os pensamentos, né? Ou até mesmo pedem sugestões de leitura para aprofundamento sobre o que foi falado? Nós não temos praticamente isso. Não é à toa que as pessoas ficam 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos e o nível intelectual delas é muito baixo. Não há qualquer evolução. Então, olha só, qual que é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é fazer com que aqueles que nos ouvem tenham o mesmo interesse que nós temos. E aí que mora o grande problema. Se você não tem o interesse, você não vai gerar interesse nas pessoas. Se você não tem disciplina, você não vai gerar disciplina nas pessoas. Se você não tem entusiasmo, você não vai gerar entusiasmo nas pessoas. E é aqui que mora o grande problema. Por quê? Porque nós não fomos ensinados a ter disciplina, nós não fomos ensinados a ter entusiasmo, nós não fomos ensinados a nos maravilhar com as coisas. Olha só que interessante. Todo cristão que tem uma aspiração ao ensino deveria, antes de preocupar-se em fazer um curso teológico, antes de preocupar-se em fazer um curso de capacitação ministerial, porque é possível você ter vários diplomas de teologia e de capacitação ministerial e você não ter absolutamente nenhum avanço efetivo no seu ministério, no seu desenvolvimento. Porque ir lá e assistir lições não funciona.
Preste bem atenção, apenas participar de cultos de ensino ou participar de classes de ensino, de qualificação, não funciona se você não tem um desenvolvimento posterior. O culto de ensino, ele é o ponto de partida, ele não é o ponto de chegada, ele não é o começo, meio e o fim, ele é apenas o começo, ele é apenas a iniciação. E se você ficar vivendo somente de culto de ensino, você vai estar sempre no começo, você vai estar sempre no ponto de partida. E esse é o grande problema, porque dificilmente nós temos uma sequência de desenvolvimento. O que o cristão que tem uma aspiração ao ensino deveria fazer no começo das coisas? Primeira coisa, começar pelo princípio, fazer tudo aquilo que não fez, correr atrás do prejuízo que ele teve, né? Tipo, eu mesmo falando, não tive um bom aproveitamento na minha vida de escola. Péssimo, péssimo. Nem sequer concluí o ensino médio, tive que fazer depois um supletivo para ter, né, o diploma de conclusão. Então, a minha vida de estudos no colégio foi muito ruim, não tive aproveitamento nenhum. Só que depois eu comecei a perceber o quanto eu fui prejudicado com isso, o quanto isso me prejudica até hoje. Eu tenho dificuldades extremas com o português, com a gramática, porque eu não aprendi. Então eu tenho dificuldades, eu tenho que lutar com isso. Então o que nós temos que fazer? A primeira coisa, começar do princípio. Vamos lá. Quem de nós foi ensinado a desenvolver a imaginação? O imaginário, o desenvolvimento do imaginário. Quem de nós foi ensinado a pensar corretamente? Quem de nós foi ensinado a aprender? Quem de nós foi ensinado a ler de fato? E eu não estou falando você conseguir ler um texto, eu estou falando uma leitura que ela vai para além das palavras e faz com que você entenda o que você está lendo. A maioria de nós não sabe ler nem sequer, né, a leitura mais rudimentar, que é apenas a junção das letras e a pronúncia das palavras. Como nós vemos comumente na culto de escola bíblica dominical, em que é feita a leitura bíblica em classe, ali você tem uma boa noção do nível de leitura de uma igreja. Quando os irmãos vão lendo um versículo à sua vez, nós vemos aquelas pessoas que têm extrema dificuldade de ler versículos. E são versículos que são conhecidos, que já foram repetidos centenas e centenas de vezes, mas mesmo assim, na hora que a pessoa vai ler, você vê ela até mesmo com uma certa desenvoltura, outros com quase nenhuma desenvoltura, outros que quando chega numa palavra um pouquinho mais complexa, um nome, alguma expressão que não é usual, ele é incapaz de pronunciar, entendeu? Ele é incapaz de juntar as letras ali, formar as sílabas e pronunciar a palavra. Então isso é uma forma clara de que essas pessoas elas não sabem nem sequer a leitura rudimentar. Imagine então fazer uma leitura, uma interpretação, né, descobrir todas as linhas e as direções que aquele texto pode tomar, fazer a concordância, né, juntar o pensamento desse texto com o pensamento de outro texto, criar um desenvolvimento argumentativo sobre isso, explicar o que está sendo lido. A maioria não tem essa capacidade. Agora, quando que nós falamos para as pessoas que elas precisam ler, precisam desenvolver, né, a leitura. Mas então, olha só, eu tenho um livro aqui do Northrop Frye, né, A Imaginação Educada. Aqui ele fala sobre literatura, ele fala sobre a importância da literatura, a necessidade da literatura. Afinal de contas, nós temos sim literatura de excelente qualidade, só que a maioria de nós é incapaz de lê-la. Simples assim. Quando nós olhamos um livro como esse aqui, né, que é o Dom Quixote de La Mancha, né, isso aqui é um clássico da literatura. Isso aqui é de uma grandiosidade extraordinária. Quando você lê as páginas, você vê o quê? A qualidade das palavras, a excelência dos argumentos, das expressões. Isso aqui é extremamente intimidador para muita gente. Somente o fato de você ver a quantidade desse texto, né, a grossura desse livro,
já é intimidador. A maioria das pessoas não lê, não tem qualquer tipo de sentimento de atração para ler uma obra como essa. Só que isso aqui é o que serviu para muitas pessoas que são intelectuais desenvolver o imaginário, desenvolver o vocabulário. Né? As pessoas dizem, eu tenho dificuldade de falar em público. Você precisa ler mais. Você precisa ler, desenvolver. Mas eu não sei ler nem a leitura rudimentar. Pois bem, você pode passar a vida inteira se lamentando por causa disso, ou você pode superar isso, fazer o necessário para superar. Eu mesmo, como prova, tive uma realidade escolar muito ruim. Não fui ensinado a ler, não fui ensinado a admirar, e eu tive, por muito tempo, dificuldade com obras como essa aqui. Intimidação, porque, meu Deus do céu, como é que eu vou ler? É muita coisa. Né? E depois que eu comecei a entender a forma correta, né, que é a questão de você ler o livro, né, e deixar o livro te levar para onde ele pretende te levar. Fazer uma leitura sem julgamentos, uma leitura fluida, livre de qualquer análise crítica, né? Porque a maioria dos estudantes brasileiros, eles não são ensinados a ler isso aqui, eles são ensinados a criticar isso aqui. Ou seja, eles não conseguem ler uma página sem encontrar algum problema, né? De acordo com a ideologia e alguma aplicação estranha ou alguma coisa absurda. Eles não conseguem ler de forma que eles consigam de fato ser absorvidos pela leitura. E essas pessoas que não conseguem ler, não é à toa que elas não leem isso aqui também, que é as Escrituras, que é um livro sagrado para nós. Agora, qualquer um pode chegar de qualquer forma diante desse livro? Absolutamente não. A leitura das Escrituras é uma leitura responsável, deve ser responsável. Então você precisa aprender a ler. Né? E nós temos livros específicos que ensinam. Por exemplo, eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre esse livro aqui. Como ler livros, do Mortimer Adler, né? O guia clássico para a leitura inteligente. Então existem níveis de leitura, existem tipos de leitura. Qual que é a leitura mais adequada para o tipo de livro que eu estou lendo? O livro que eu estou lendo é um livro técnico? É um livro de fantasia? É um livro de poesia? Do que se trata o que eu estou lendo? Será que eu sei ler aquilo que eu estou lendo da forma correta? Ora, quando a gente fala dos tipos literários da Bíblia Sagrada, dos livros da Bíblia, se eu leio um livro histórico e eu leio um livro poético, são duas leituras diferentes, e eu sei fazer a distinção entre isso, a maioria não sabe. Né? E como que nós vamos transmitir o conhecimento que está ali e precisa ser transmitido pelos professores se nós mesmos não conseguimos nem acessar esse conhecimento, não conseguimos nem identificá-lo, nem absorvê-lo para nós mesmos? Então, olha só, comece pelo começo, desenvolva as faculdades que você tem dificuldade. Identifique, sente, pega um papel, uma caneta e escreva no que você tem dificuldade. Eu tenho dificuldade de leitura, eu tenho dificuldade de interpretação, eu tenho dificuldade de aplicação, eu tenho dificuldade de ensinar, né, de transmitir, eu tenho dificuldade de entender, eu tenho dificuldade de qualquer que for. Qual que é a tua dificuldade? Talvez você tenha todas as dificuldades. Bom, você vai ter uma empreitada um pouquinho maior, assim como todos aqueles que desenvolveram tiveram. Então, qual é a sua necessidade? Outros livros que são interessantes, né? Conselhos para a Direção do Espírito, né? É um livro da editora Quirion, inclusive eu tenho vários aqui da editora Quirion, acho que todos esses aqui são, né, da editora Quirion, que são livros que não estão dentro do nosso contexto evangélico e muitos de nós nem têm acesso a eles. Mas eles são livros extraordinários. Por quê? Porque são livros de pessoas que desenvolveram uma vida intelectual. Desenvolveram. Né? E eles falam de técnicas, de disciplina, de qual é a ordem das coisas que você precisa aprender, o que você precisa aprender, qual que deve ser a sua preocupação, né? No que você deve investir o seu tempo na hora de desenvolver uma vida de estudos. Então nós temos aqui A Vida Intelectual, de Seth Langes, que é um livro extremamente importante. Tá? O Trabalho Intelectual, Jean Guiton, também trata na mesma linha. A Arte de Pensar, né? Ernest Dimet,
Arte de pensar. Você sabe pensar? Você sabe desenvolver o pensamento? Você sabe meditar sobre as coisas? Ora, nós falamos que a leitura bíblica deve ser feita. Ler corretamente a Bíblia é ler, reler e pensar sobre. A meditação é isso, é você pensar sobre aquilo que você leu. Mas e se eu não sei nem pensar? Eu não fui introduzido nem a arte de pensar corretamente acerca das coisas. Como que eu vou pensar acerca das escrituras? É? Então nós temos aqui a arte de ensinar, também da editora Kirion, que ele não ensina as disciplinas que devem ser ensinadas, mas métodos de ensino. Isso aqui a gente fala de educação clássica, a gente fala de uma metodologia que ajudou a formar os maiores pensadores da história. O Didascalicon, sobre a arte de ler, de Hugo de São Vítor, que é também, ele fala da educação clássica, né, das artes liberais, ele fala sobre a retórica, ele fala sobre a lógica. Então, essas leituras, muitos de nós cristãos não tivemos qualquer acesso na nossa vida escolar e não temos acesso dentro da igreja também, porque não são tratados sobre isso, não é tratado sobre isso na igreja. A gente tem aquela literatura mais teológica, né? Então é importante você ir atrás das fontes que você precisa para resolver os problemas que você tem. Então nós temos literatura. Se você quiser, comente aí que eu te passo cada um dos livros, né? E outra coisa, desenvolver aquele entusiasmo, aquela coisa assim, aquele magnetismo pelas coisas que são belas, pelas coisas que são profundas, né? Imagina só, se a maioria dos cristãos não são capazes de ler a Bíblia, os próprios pastores, a gente tem estatísticas que mostram que uma grande porcentagem dos pastores nunca leram a Bíblia uma sequer vez na vida. Não é uma vez por ano, uma sequer vez na vida. Então imagina um homem que fala sobre algo que nem leu. É isso que nós temos. E os nossos professores, nossos obreiros não são diferentes, não. Se o pastor não lê, imagina um obreiro, né? Como que nós vamos ler coisas como essa aqui? Eu peguei um exemplo, eu tenho várias outras teologias sistemáticas, que é a teologia sistemática do Lewis Sperry Chafer, né? Que é uma obra produzida com excelência. Isso aqui é a obra da vida de um homem de Deus que foi dedicado na arte do ensino. Né? Então olha só, olha como nós somos negligentes, né? Deus não está pedindo que a gente produza uma obra como essa, ela já foi produzida. Nós temos que pelo menos ler isso aqui, nós pelo menos temos que ter interesse. Isso aqui tem que chamar a nossa atenção. Isso aqui é a obra de um servo de Deus, nosso irmão, que produziu. Durante anos se debruçou sobre as escrituras e está disponível, não somente essa, em milhares de outras. Só que a gente pensa que isso aqui é coisa para professor de teologia, isso aqui é coisa para acadêmico, isso aqui é coisa para sei lá quem. Nunca é para nós, né? O cristão médio, ele acredita que isso aqui não é para ele. Não, mas para que vai ler uma coisa dessa quando isso aqui é a vida da igreja? Isso aqui é o conhecimento que nos foi dado, é aquilo que Deus conseguiu depurar através da vida de homens que foram dedicados ao ensino. E se nós queremos ensinar e que as pessoas aprendam, nós temos que aprender a aprender também. Interessante, né? Nós temos que aprender. Como nós vamos aprender? Como nós vamos pensar? Como nós vamos assimilar o conteúdo? E se você não tem isso, você tem que correr atrás. É imprescindível que você corra atrás. Porque uma árvore só produz fruto da sua própria espécie, segundo a sua própria espécie. Então as pessoas que estão te ouvindo, elas vão refletir aquilo que você ensinou. Elas vão refletir aquilo que você demonstrou, né? O entusiasmo ou a falta dele, a vontade ou a falta dela, o interesse ou a falta dele, a disciplina ou a falta dela, né? A superficialidade ou a profundidade. Isso está diante de você. É você que escolhe. Como disse Einstein, o universo de cada um é do tamanho do seu conhecimento. Qual é o tamanho do teu universo? Quando a gente fala da Bíblia, das Escrituras, das verdades bíblicas, qual é o tamanho do teu universo acerca destas coisas? Será que a maioria não existe porque você desconhece? Será que isso aqui não está no universo do seu interesse porque você desconhece? Então não existe. Então a qualidade do que está escrito aqui é desconhecida de você, portanto não existe. Aqui não tem tanta coisa fascinante que é desconhecida por você e portanto não existe?
E você vai fazer o quê? Você vai superar essa dificuldade, essa limitação, ou você vai se acomodar e vai continuar do mesmo jeito? Vai continuar no mesmo ritmo? Essa é uma grande questão. Pense sobre isso.